Oi gente, bom dia! Eu tava devendo um vídeo pra vocês, né, que é aquele vídeo sobre a paternidade. O Dan colocou o nome dele na certidão de nascimento da Rafa, né. Eu recebi muitas perguntas no Instagram sobre esse processo e eu falei que eu ia fazer um vídeo sobre isso. Mas assim, como eu não entendo muito bem, quem entende mais isso é o Dan, tem o conhecimento do que a gente poderia fazer isso, é o Dan que trouxe. Aí como eu falei lá no Instagram, eu anotei todas as perguntas que me fizeram, tá tudo aqui no caderninho anotado. Como o Dan é dessa área, né, ele trabalhou bastante tempo na vara da família, do Tribunal de Justiça, ele é estudante de Direito, então ele tem bastante conhecimento sobre esse assunto. Aí eu vou passar pra ele as perguntas aqui e ele vai responder pra vocês. Ele quase não aparece aqui no canal porque ele é bem tímido, mas pra estar respondendo essas perguntas ele vai estar aqui junto comigo. Já faz tempo que eu tava devendo esse vídeo, né, e desde lá, daquele dia do Instagram que eu pedi pra vocês mandarem as perguntas, eu já tava anotando já todas elas. Tem várias perguntas, tinham muitas repetidas, então eu peguei todas as repetidas, compactei numa só, por isso que eu não vou citar os nomes aqui, né, das pessoas, mas eu quero mandar um beijo pra todo mundo que mandou as perguntas e que participa do canal e que tá aí com a gente, tá? Não é uma situação constrangedora, tá no cartório com os dois, não tem como o pai Bill só assinar um documento e mandar, precisa ir pessoalmente se ele não mora mais na mesma cidade. A situação assim de estar os dois lá no mesmo ambiente, né, no mesmo lugar, que isso é constrangedor. Se tipo ele pode só assinar um documento e mandar, se tem que ser pessoalmente ou é só a assinatura dele, né? Ele precisa realmente ir pessoalmente? Tem que ser pessoalmente. Aqui o provimento do Conselho Nacional de Justiça, para quem quiser dar uma lida, é o provimento 63, de 14 de novembro de 2017, do CNJ. Daí tem uma seção só sobre essa situação. Artigo 11, parágrafo 5º, fala que a coleta da anuência, tanto do pai quanto da mãe, e do filho maior de 12 anos, deverá ser feita pessoalmente perante o oficial do registro civil, pessoas naturais ou escrevente autorizado. Não tem como ser... E tem que ser no cartório que a pessoa nasceu? Não. Pode ser em qualquer cartório? Não. Aqui também o provimento diz que o reconhecimento, será processado perante o oficial de registro civil. Não vai fazer no cartório de registro de imóveis. Mas aqui ele fala, ainda que diverso daquele que foi lavrado o assento. Ou seja, ainda que não seja aquele que foi registrado no nascimento. Daí é maior de 12 anos. Essa regra de idade de 12 anos é pro Brasil todo ou ela varia de estado para estado? A questão dos 12 anos é o seguinte, esse ato aqui é um ato unilateral do pai sócio-afetivo. O pai que está reconhecendo a paternidade em relação ao filho. A diferença é que acima de 12 anos a criança tem que concordar. Se for abaixo de 12 anos a criança não precisa concordar. Não precisa dar a anuência dela. Então, se o pai tiver 18 anos e a criança tiver 2, porque se for, a diferença não pode ser menor de 16 anos. Se o pai tiver 18 e a criança tiver 2, pode fazer já. Ah, que legal, isso eu não sabia. Por isso então que ela teve um caso aqui que ela disse que com 9 anos ela conseguiu fazer o processo. Tipo, eles foram lá no cartório, então pode ser em qualquer idade. Não precisa ser maior de 12 anos. Eu achava que tinha que ser maior de 12 anos. A criança, ou melhor, o filho pode ser até maior de idade, se for o caso. Se ele quiser reconhecer, porque acima de 12 ele tem que dar anuência. Abaixo de 12 não precisa. Essa daqui ela perguntou se o processo demorou para ser efetivado e quem que decidiu fazer, se foi eu, a Rafa ou você. Na verdade não é processo, né? É só um reconhecimento em cartório, é no mesmo dia. Não demorou, né? Se você chegar com a documentação que é necessária, ele já sai no mesmo dia. Demorou o quê? 20 minutos a gente ficou lá, né? Contando com a fila, mas mais ou menos meia hora, uma hora. E quem decidiu fazer, eu não lembro, tu que falou que eu falei da possibilidade, daí a gente conversei contigo, depois a gente conversou com a Rafa pra saber se ela queria e ela quis. Foi bem legal, assim, porque ele falou disso pra mim e eu falei, nossa, vamos perguntar pra Rafa, eu acho que ela vai gostar, porque ela já tinha me perguntado, o Dan tá junto comigo desde que a Rafa tinha 6 anos de idade, então ela era bem criança, né?
E na época ela não entendia por que o nome dela o final era Reis e o nosso era Silva. De todo mundo aqui em casa era Silva, e o dela não. Aí ela ficava me perguntando, mãe, mas por que o meu não é Silva também, se eu sou filha de vocês? Né? Porque pra ela, pai é quem cria, assim, né? Então, aí eu sabia que ela ia gostar da ideia. Daí quando a gente chamou ela pra conversar, aí ela achou legal, né? Poder ter. Daí outra pergunta é, o pai bio da Rafa aceitou de boa? Como foi? Aí aqui eu já vou emendar com outra pergunta que me fizeram bastante, é se o pai biológico não aceitasse, se ele não quisesse fazer. Daí não daria pra fazer por cartório, ser via ação judicial. Será que demora? Não é uma ação normal que demora, porque para ser um procedimento mais simples, mas é uma ação. Demora quanto tempo, assim? Não dá pra saber. Não dá pra prever, cada estado é um estado, cada cidade tem uma realidade. E daí tem custos? Daí ele tem que pagar advogado? Ou tem como conseguir de graça? Daí é a mesma coisa de qualquer processo. Se tiver dentro da faixa de renda que a defensoria tem, ele pode ir pela defensoria. Senão, ainda tem que pagar um advogado. Se tiver baixa renda, daí vai até na defensoria pública, né, da cidade. Procura lá, tem advogado de graça daí, né? Defensor público. Defensor público. E nas faculdades, assim, que tem aquela... Não dá pra ir também? Eu acredito que sim. Isso vai depender da faculdade, né? Mas eu acredito que devo aceitar. Então aí é só procurar advogado e fazer por via judicial, se o pai biológico não aceitar. O pai da Rafa, ele aceitou, né? De boa, a gente não teve assim... Ele ficou em dúvida no começo, porque eu acho que talvez na hora ele pensou, não, então meu nome vai sair da certidão de nascimento dela, ou alguma coisa assim. Aí eu disse que não ia acontecer nenhuma alteração, que ele ia continuar na certidão de nascimento dela como pai biológico. Essa foi outra pergunta também que fizeram. Se alterava a certidão de nascimento, assim, se tiravam o pai biológico da certidão. Não altera nada, continua a mesma coisa. A única coisa que acontece é que acrescenta tanto o nome do Dan como o nome dos pais dele. Então daí os pais dele ficam no campo de avós e o nome dele fica no campo de pais. Aí tem 2 pais no campo de pais. Na verdade, chegou a olhar lá? O novo padrão não tem mais pai e mãe. A filiação é tudo dentro de um quadrado só. Então fica os nomes corridos, assim, não fica assim 2 pais e uma mãe. É um campo assim, só filiação. Aí tem o nome do Dan, o nome tem do o nome, o primeiro a descrição, o nome do segundo a descrição, então... E Dan é o nome dele mesmo, tá? Fizeram essa pergunta. É D-A-N-N, tá? Certidão de nascimento do Dan Leonardo. Todo mundo pergunta se é apelido. O Daniel. Essa daqui ela falou assim, ó. O meu nome é muito grande. Eu queria colocar um do meu padrasto e tirar um do meu pai. Provavelmente o pai dela deve ter 2 sobrenomes e o padrasto também, aí vai ficar uma coisa muito comprida. Ela quer saber se pode tirar um e um. Olha, a princípio dá. Esse provimento aqui, pelo menos nessa parte aqui, não fala sobre acréscimo ou retirada de nome, de sobrenome, né? Eu acredito, seria bom ela se informar no cartório, mas eu acredito que vale a mesma regra do casamento. Do casamento, que dá pra mudar. Que a pessoa que está casando, ela tem total liberdade de acrescentar tanto o homem quanto a mulher. Se quiser tirar todos os sobrenomes atuais e colocar só o do marido, por exemplo, ela pode. Eu acredito que nesse caso também se aplica. Se ela não quiser mudar o nome ou se ela quiser tirar um e acrescentar outro, acredito, não vou dizer de certeza, mas eu creio que pode sim. Porque como não tá na lei, no registro, certifica a cargo do... Pode ser que tenha alguma outra... que vale alguma outra lei nesse sentido. Agora a pergunta mais feita, assim, acho que 50% das pessoas fizeram essa pergunta aqui, né, de vários tipos. Se isso não isenta o pai biológico de pagar a pensão. Outra falou que seria o certo, então, o pai biológico não pagar a pensão. A outra disse não dá brecha para o pai biológico entrar na justiça para não precisar mais pagar a pensão. Não, porque a situação não mudou. Pensão alimentícia é baseada na necessidade de quem recebe e na possibilidade de quem paga. Como o pai biológico não vai deixar de ser pai e ele não tem a guarda, ele tem a responsabilidade de pagar a pensão.
Então não quer dizer que agora vai entrar um novo pai e não preciso pagar a pensão. Eu como padrasto já suportava 90% mais até da manutenção da Rafa. Então não mudou a situação. Pensão, é porque a pensão tem que pensar na criança, né? É um direito dela. É que na verdade não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Não é assim, agora eu que sustento ela, eu que vou pagar tudo dela. Na verdade, a criança tem o direito de ter aquele plus, né? Aquele a mais que se A única coisa que vai interferir isso aqui é se eventualmente eu me separasse da Sirlene, daí a Rafa teria direito à pensão do pai biológico e do pai socioafetivo. Ó, duas pensões. Ela ia viver só de pensão até 18 anos. A situação já era essa situação já há vários anos, há quase 10 anos essa situação. Que eu, marido da Sirlene, tinha a guarda da Rafa. Então, tendo a guarda, tudo que ela precisa, alimentação, roupa, tudo que ela necessita já era arcado por mim, né? E o pai biológico paga uma pensão. Então essa situação não mudou. Não tem por que mudar a pensão, reduzir nem ou extinguir a pensão. Nem o pai biológico entrando na justiça para não pagar a pensão. Não, ele não tem esse direito. Não tem direito. Não tem esse direito. Esse aqui eu não sei se tem a ver, não sei se tem a ver com o de socioafetivo, mas ela fez essa pergunta e eu não sei, talvez uma dessa tu consiga responder. Se fizer, Tá, eu tenho duas filhas, uma delas a adoção tá saindo e a caçula, que tem 5 anos, mora comigo desde 1 ano, porque o pai dela cedeu a guarda pra mim, pois a mãe é viciada, o pai tem a guarda, a mãe da criança é viciada em droga, e daí o pai pegou e deu a menina pra ela cuidar, e ela cuida desde 1 ano de idade, a menina tem 5 anos. Ela quer saber se consegue adotar a menina sem a permissão da mãe. Se o pai tem a guarda. Não consegue? Não. E não é adoção. Paternidade socioafetiva não é adoção. Adoção é quando a criança, os pais biológicos não têm mais o poder sobre a criança. Nenhum, né? Mas ela consegue colocar como mãe socioafetiva na certidão. Se os pais biológicos aceitarem, ela consegue. E forem lá e fizerem o procedimento no cartório. Porque pode adicionar nome de madrasta também, né? A pessoa que cuida, que a criança reconhece como mãe, pode ser ali, a mãe socioafetiva pode ter um nome na certidão de nascimento, mas não pode... Tem que deixar claro o seguinte... Não é adoção, né? A paternidade socioafetiva, ela é um reconhecimento da lei para uma situação de fato. Essa criança é tida como filha, a sociedade enxerga dessa forma, a criança enxerga dessa forma, a criança enxerga como ela está cuidando de mim só, mas meus pais estão lá. Irrevogável a paternidade socioafetiva. Não dá para desconstituir. Depois que faz, é para sempre. Então, não dá para simplesmente tentar fazer uma diferenciada e depois uma situação que vai trazer um malefício para a criança, né? Tá, a outra pergunta aqui o campo de pai da minha certidão está em branco, o meu padrasto pode me registrar? Socioafetiva. Mesmo o campo de pai estando em branco, tipo, não tem pai. Se o padrasto vai no cartório e fala assim, eu quero registrar, ela é minha filha, mas no sentido de ser filha biológica, né? Às vezes a pessoa começou a namorar com a mãe grávida e daí quer registrar a criança. Isso é crime. Não pode. Isso é crime, não pode ser feito. Registro falso. Se quer reconhecer a paternidade socioafetiva, tem que fazer todo o procedimento. É claro que se não tem pai na certidão, não vai exigir a presença do pai. Inclusive aqui fala que o reconhecimento espontâneo da paternidade ou maternidade socioafetiva não obstaculizará, ou seja, não criará obstáculo à discussão judicial sobre a verdade biológica. Então, existe uma dúvida sobre paternidade biológica ou não tem a paternidade biológica. Pode fazer a paternidade socioafetiva
e não tem prejuízo, ela vai poder discutir depois, se quiser procurar o pai biológico e também reconhecer o pai biológico, pode fazer também. Que na certidão de nascimento não vai ter assim, pai biológico, mãe biológica, não tem nada disso, é só filiação, o nome dele vai ficar lá como pai, sim, né? Mas assim... Pro cartório ele vai saber o cartório vai saber quem é pai biológico e quem não é. Mas quando ela mostra a certidão para qualquer pessoa, ninguém vai saber se é pai biológico ou não. Vão achar que é pai, né? Na certidão não vem escrito, pai biológico, pai socioafetivo, só vem filiação. Então vai ficar como pai mesmo, mas no cartório ele vai saber que, elas vão saber que o pai biológico não tem, né? Não tá em branco. Se ela quiser daí mais tarde conhecer o pai biológico, quiser colocar o nome dele também, aí pode fazer. Essa aqui fizeram acho que umas 3 vezes. Se dá pra tirar o sobrenome do pai biológico e deixar só o sobrenome do padrasto. Mas eu já respondi. Tu já respondeu, não dá, né? Eu acredito que dá. Tipo, se a Rafa quisesse tirar o sobrenome, eu acredito que dá, porque como não diz nada aqui, deve valer a regra mesma regra quando é feito o casamento, que dá pra mudar, né? Isso realmente teria que tirar uma dúvida com o cartório. É a última pergunta, eu acho. É a última pergunta. O padrasto tem que ser casado com a mãe ou pode ter só união estável, morar junto? Na verdade, não tem essa exigência de ser casado, nem de que os defensores dessa paternidade socioafetiva falam é que tem que ter o laço entre pai e filha, um laço que não é biológico, mas que é um laço de amor, de cuidado. Então, mesmo em situações que talvez o padrasto não está mais com a mãe biológica, ele pode reconhecer a paternidade socioafetiva. Vamos supor que ficou ali vários anos com a menina, né? E a menina chama ele de pai e ele tem ela como filha, ele pode reconhecer. Claro, vai ter que ter a concordância dos pais biológicos. E mesmo num eventual processo, se ele provar que realmente existe essa relação entre pai e filha, ele pode conseguir sim o reconhecimento. Daí tem todo o direito de pai biológico, né? De visita, de pagar a pensão, de tudo, né? Tipo... esses são os deveres, né? Pagar a pensão e tal. Tem que ficar claro pro pessoal que o filho socioafetivo tem os mesmos direitos e deveres também de um filho biológico. Né, por exemplo, a Rafa não era minha herdeira. Se eu falecesse hoje, você teria direito a 50%, o Gabriel e a Helena 25% cada um. Hoje não. Se eu falecesse, você teria direito a 50% e os 3 dividiriam 50%. Eventual pensão ou até uma pensão por morte, dependendo. Aí eu esqueci de notar aqui, mas ela fez inbox, não fez uma pergunta. Ela perguntou assim, ela disse que ela é criada pela madrasta desde quando ela tinha 2 anos, que a mãe dela morreu. E se pode colocar o nome da madrasta na certidão de nascimento dela? Daí vai ter que ser por ação. Por ação? Tem que ser por ação, porque... Eu achava que era só ir lá no cartório com a certidão de óbito da mãe dela. Aqui diz assim, na falta da mãe ou pai do menor, na impossibilidade de manifestação válida destes ou do filho, quando exigido, o caso será apresentado ao juiz competente nos termos da legislação local. Na falta da mãe ou do pai, então, mesmo nesse que tenha caso morrido. Esse caso é a falta é falecimento, ou então não sabe onde é que tá. Então é isso, gente. Acho que todas as perguntas aqui foram respondidas. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, pode me mandar e-mail, que daí eu passo pro Dan e ele responde, tá bom? Espero que tenha ajudado bastante gente, tenha esclarecido bastante dúvidas aí de vocês. E até o próximo vídeo. Amanhã vai ter vlog, tá?